Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar sobre série, vamos falar sobre Mythic Quest e para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson. E aí pessoas, tudo bem? Eu sou o Vinícius e bem, vamos falar sobre séries, vamos enfim falar sobre uma série da Apple TV, né? Novidade aqui no Sofaverso, foi bem novidade estilo Ivaldo, tempos áureos do Nerd Patriarca, isso. Mas bem, vamos falar de Mythic Quest, essa série da Apple TV que foi lançada no dia 7 de fevereiro de 2020, conta com 2 temporadas e a gente já tava no radar da gente há algum tempo, né? Eu já indiquei no episódio 11 de Guilty Pleasures. Você indicou, o Everton já tinha começado a assistir, a gente enfim decidiu gravar, aproveitou que esse ano terminou a segunda temporada, né? A primeira temporada, como eu falei, saiu lá no dia 7 de fevereiro de 2020 com 9 episódios, depois tiveram 2 episódios especiais que saíram ali em maio de 2020 e abril de 2021, e a segunda temporada com mais 9 episódios saiu a partir de maio de 2021, terminou agora no dia 25 de junho de 2021. Então temos 2 temporadas para comentar sobre essa série bem gostosinha de assistir, essa série da Apple TV, criada em parceria com a Ubisoft, isso mesmo, a desenvolvedora de games, e criada por um trio, né? O Charlie Day, o Rob McElhenney e a Megan Gans. E o Rob McElhenney e o Charlie Day, eles são muito conhecidos por terem criado também outra série de sucesso, dessa vez do FX, que é It's Always Sunny em Filadélfia. Então de novo eles criando uma nova obra aí pra brilhantar os serviços de streaming, cara. Na verdade, a patota inteira do It's Always Sunny em Filadélfia tá aqui, né? Porque você tem os criadores, né? A Megan Gans também escreve vários episódios da série. Ela escreveu e dirigiu vários episódios de It's Always Sunny. Sim, o David Hornsby, que vive o David, ele também participa da série, ele também assina como produtor executivo aqui do Mythic Quest. Mas bem, é bem a galera que produz a série, né? Tem vários diretores de episódios do Mythic Quest que também trabalham lá no It's Always Sunny em Filadélfia. E que sorte que trouxeram mais uma série bem legal, né? Mas a gente vai comentar um pouquinho sobre as temporadas, o que a gente achou da história contada, dos personagens, de mais uma série de comédia. E bem, pra muita gente que eu acho que tá chegando aqui no podcast, e muita gente chegou porque assistiu a série, né? Pode estar escutando por causa disso, e também muita gente pode não conhecer Mythic Quest, né? Que é uma série, assim, que não é tão popular, tão gigantesca. Primeiro porque sai na Apple TV, né? Eu acho que a Apple TV ainda não é um serviço de streaming bombado, né? Principalmente aqui no Brasil. Eu acho que não tem nem... Acho que é uma série que agora que estão falando mais da Apple TV é o Ted Lasso mesmo, né? Sim, ela começou assim, o Ted Lasso, provavelmente quando sair Fundação vai dar uma bombada, né, no serviço. E o Morning Show, né? O Morning Show. Morning Show tem o Steve Carell, você tem a Jennifer Aniston, um elenco de muito peso lá do outro lado. Não, e participou de várias premiações, né, o The Morning Show. Então, realmente tá começando a aparecer algumas séries, assim, umas séries, assim, mais pontuais que aparecem, participam das grandes premiações, ou então você fica sabendo por crítica, mas ainda não é um serviço de streaming que pegou. Eu acho que pelo menos aqui no Brasil eu tenho certeza que não é um serviço que é comum as pessoas terem. Ainda é Netflix, Prime Video, e até o próprio HBO Max é mais recente, as pessoas já vêm migrando do HBO Go. Mas Apple TV é disponível no Brasil, sim, você pode assinar a Apple, tá tudo em português e é barato, é R$9,90, é o mesmo preço do Prime Video. Exatamente. Apesar de eu não sei como é o catálogo, se é muito grande, mas tem umas produções originais lá, algumas que a gente comentou, e essa que a gente vai comentar, que é essa série de comédia, que é mais uma série de comédia, não mais uma em questão de... é mais uma aí pra encher o catálogo, é mais uma série legal de comédia, que é ambientada no trabalho, né? Num ambiente de trabalho, dessa vez o ambiente de trabalho é o maior jogo multiplayer ali do mundo que eles vivem, que é o Mythic Quest. E pra gente começar a comentar, eu quero que vocês falem as expressões gerais que vocês têm da série, dessas 2 temporadas, né? Eu sou suspeito pra falar, porque já tinha recomendado aqui, então a minha opinião acerca dela já tá lá no outro episódio. Um resumo é uma série muito legal, como você falou, ela é muito gostosinha de assistir, ela é muito divertida. Ela tem momentos que realmente faz você gargalhar forte, mas o grande barato dela não é exatamente ser uma série extremamente engraçada que vai te fazer rir muito. Ela é uma série que tenta abordar um meio que a gente vê que tem... videogame é legal e tal, mas a gente vê que muita coisa é pressão de indústria, algumas outras pessoas que se acham melhores que outros
por causa do videogame que você joga. Então a série tenta meio que abaixar um pouco a bola disso e mostrar que são pessoas, que elas trabalham só num ambiente diferente daqueles que a gente tá acostumado, uma coisa mais moderna, que nossos pais não sabem. Então, mas no fundo todos têm problemas e a série, eu gosto como ela aborda isso sem cair muito no drama também, sem ridicularizar pessoas. Eu gosto muito que as piadas não são das pessoas por seus problemas, mas sim são daquelas pessoas que não conseguem entender o que tá acontecendo. Mais da situação, né? Não é tanto não é um humor escrachado, as piadas são bem pontuais, assim, e é legal que tem uma história muito boa que tá guiando a série inteira, né? Ela não é apenas, esse capítulo vai acontecer tal coisa. Não, ela tem uma continuidade a história. Isso que eu acho bem interessante o Mythic Quest. E é muito bem abordado os personagens nessa série, eu achei. Eu acho que todos os personagens são interessantes, são legais. Você acaba gostando de todos, sabe? Pelo menos de algum ponto. Mesmo os que são filhos da puta, você acaba gostando deles. E mesmo aqueles que são filhos da puta, eles não são totalmente, né? Sim. Tem uma razão de por que eles agirem daquela maneira. Puta, eu também gostei bastante. Isso que o Everton comentou, esse ponto dos personagens, eu acho bem interessante mesmo, porque assim, você precisa ter bons personagens pra você, principalmente em séries de comédia, né? Pra você se guiar e continuar assistindo. E a série aqui, ela tem bons personagens que são engraçados. Todo mundo tem o seu tom cômico bem acertado e também eles conseguem dar uma explorada mais a personagem, principalmente nesse ponto que o Everton colocou também, de ter uma história contínua. E isso é um ponto, acho que muito interessante pra uma série de comédia, né? Porque, logicamente, as outras séries também têm, assim, a sua continuidade, as coisas que vão acontecendo, assim, mas eu acho que o Mythic Quest, ele já trabalha muito bem desde o começo essa ideia de continuidade, tanto que as temporadas, elas são bem definidas, assim, pelos acontecimentos, né? Tem a primeira temporada, que é até como a série é muito conhecida na internet, né? As pessoas até procuram como o subtítulo de Ravensbanket. Eu acho que é assim que pronuncia, né? Ela saiu com esse título porque é o grande jogo da primeira temporada. Sim, exatamente. Dos covers. A partir da segunda temporada, é entendido que aquele era o nome da primeira temporada por causa do jogo. Sim, exatamente. É por causa disso, né? A primeira temporada, ela já começa com esse gancho de que eles estão colocando uma nova atualização no jogo, né? Então, eles colocam esse subtítulo da trama que envolve, basicamente, os acontecimentos dessa primeira temporada. A segunda temporada, ela não recebe um nome, mas também ela tem um gancho ali inicial de uma nova atualização, que também vai ser mais ou menos o guia daquele segundo ano. E eu acho que a série, ela começa muito bem. Essa primeira temporada, ela introduz, né, os personagens, básico de comédia, básico de uma série qualquer, de uma produção, que você tem que introduzir os personagens, contar mais ou menos a história que vai acontecer, e posteriormente você cresce ela de alguma forma. Eu acho que o Mythic Quest faz isso muito bem. A primeira temporada é muito interessante, você tá conhecendo os personagens, você conhece como funciona aquela loucura do próprio jogo, né, de como é desenvolvido, de como as pessoas trabalham ali naquele ambiente, pra depois entregar uma segunda temporada que eles têm um objetivo novo e que ela melhora em tudo. Eu acho que assim, a segunda temporada ela é melhor que a primeira, não que a primeira seja ruim, a primeira é ótima, a segunda ela só é uma evolução natural dessa primeira temporada. Bem, vamos comentar um pouquinho dos personagens, né, dos personagens que compõem a série, né, os personagens que, eu não vou dizer que essa série tem, assim, protagonistas, eu vou dizer que tem protagonistas, né? Sim, cara, eu enxergo que ela não tem bem um protagonista em si, né? Sim, eu também enxergo isso. Eu enxergo assim, que tem dois personagens que eu acho que são mais destacados, mesmo porque a segunda temporada ela vai muito no porquê que eles estão fazendo as coisas, mas enfim, os dois personagens que eu acho que são mais destacados é o Ian, né? O Ian Green, que é o criador do Mythic Quest, né? O Ian Green é vivido pelo pobre Robbie McHalley. Eu sempre vou errar o nome dele, me desculpe, pessoal. Mas, além de ser o criador da série, né? Ele também é o protagonista, assim, é um dos personagens principais que vive o Ian. E a Poppy Lee. A Poppy Lee é vivida pela Charlotte Nickdowell, que é uma atriz australiana. E eu acho que, assim, apesar de não serem o foco total das tramas, eles são os personagens que têm mais destaque durante as temporadas, né? Sim. Principalmente pelo confronto entre eles, né? Porque um é o criador do jogo e criador da empresa. A outra, ela é a programadora master que dá as ideias do jogo, que desenvolveu o jogo, transformou a ideia dele em um jogo. E aí tem esse confronto, porque cada um deles trata o produto como se fosse um filho, né? E eu acho que esse é o grande mote acerca da primeira temporada e que depois vai ser o conflito principal da segunda também. Sim. Essa questão deles dependerem um do outro, mas não conseguirem meio que trabalhar juntos de maneira satisfatória. É bem isso. Cada um acha que é mais importante que o outro, mas no final os dois que fizeram juntos, sabe? Não adianta um pensar que um é melhor que o outro, sabe? Eu acho muito legal essa interação que eles têm. Desde a primeira temporada,
temporada. Na primeira temporada, funciona muito mais o Ian meio como o chefe mesmo, o diretor criativo e tal. Mas na segunda temporada, quando há a divisão de poder junto com a Poppy Lee, é muito interessante, fica mais interessante os conflitos entre eles. Isso é verdade, isso é uma coisa que é bem construída, né? Como eu falo que a série tem uma evolução natural, eles conseguem fazer muito bem essa primeira ideia dos dois personagens, que a gente pode dizer que são os principais aqui, tendo um tipo de conflito na forma que eles enxergam o jogo, né? Cada um tem uma personalidade, as personalidades são muito diferentes, e depois tem o posterior conflito da segunda temporada, que é uma coisa maior, né? Uma expansão natural, não só dos personagens nos arcos narrativos dele, tipo de crescimento, como também do próprio jogo, né? Pra onde o jogo dele está indo. O negócio que eu acho legal é que na primeira temporada, principalmente, a Poppy Lee, ela tem muito aquele negócio do... Mano, o que o Ian tá fazendo? Que merda, que bosta é essa que ele tá fazendo? Porque o Ian tem umas atitudes muito malucas, sabe? Então... Ele é o CEO esquizofrênico, excêntrico, né? Exatamente. Sim. Meio Steve Jobs, meio o Elon Musk e tal. Isso é maravilhoso, porque, como eu falei, a série não usa do fato dele se achar heterotop pra fazer um humor opressivo. A piada é justamente o fato dele ser tão idiota por se achar alguém tão importante só porque ele é hétero, sabe? Sim, e é bem interessante essa construção desse personagem. O próprio ator, né, o Obi, ele falava que... Eu vi uma entrevista que ele falou, meu, tem que ficar... Ele deu uma treinada, né? Porque, por incrível que pareça, mesmo, você não vai fazer um filme de ação, mas ele foi dar uma treinada pra criar o Ian, né? Porque esse personagem que valoriza demais o corpo, né? Por um motivo, porque na 7ª temporada de It's Always Sunny em Filadélfia, o personagem dele engorda muito. Ele perde uma aposta lá e ele passa a temporada se entupindo de junk food, o cara fica redondo. Então aí, dentro da história da própria série, ele foi obrigado a perder peso e aí ele meio que juntou as duas coisas. Que bom, né? Deu certo. Ele falava que olhava pro Brad Pitt no Clube da Luta e o objetivo dele era ficar igual. Aí fica pra quem assistir a série se chegou no objetivo. Mas eu acho, cara, eu gosto do personagem do Ian. O Ian é aquele personagem que realmente ele, esses problemas, esse problema do hétero top, o cara que valoriza o corpo dele, ele é aquele CEO que vocês comentaram aí, que é o que tá em voga, vamos dizer assim, que tá no imaginário popular das pessoas como uma pessoa, um comandante de sucesso, né? E a gente consegue enxergar todos os problemas dele, e mesmo assim a série coloca muito bem também a origem desses problemas, né? E como ele foi sendo moldado, né? O passado dele molda ele pra quem ele é hoje. Obviamente, não o salvando, né? De qualquer tipo de problema, mas você consegue entender o personagem dele, e por mais que tenha ações que são problemáticas, ele ainda é um personagem que funciona muito bem, fora que ele é muito engraçado em vários momentos, né? Cara, Porque ele é sem noção, cara. Eu acho muito engraçado algumas cenas em que ele é a pessoa mais normal no local, sabe? Que às vezes as pessoas estão fazendo alguma coisa aleatória e ele fala, mano, o que você tá falando, sabe? E tipo, ele que é um cara totalmente bizarro e excêntrico, tá ligado? Achando a coisa mais bizarra possível, sabe? É que tem coisas que são demais até pra ele, né? E isso é muito, em particular, quando tem a figura envolvida, a figura da Joe em cena. Que a Joe é uma personagem que aquela ali realmente é louca. Sim. Aquela ali é maníaca. Puta merda. Que a vida pela Jessie Ennis, essa personagem é muito legal. A gente já vai falar dela. Mas uma coisa, só pra puxar mais uma coisa do Ian, que eu acho legal, é que o Ian é um dos melhores personagens, eu acho, assim, de construção de história, porque eu acho que o personagem dele, realmente, ele tem uma crescente. Eu gosto dele no começo ali, ele é engraçado e tal, tem o jeito dele, e ele vai crescendo muito até chegar no final da segunda temporada, que eu acho que ele tá ali na segunda temporada, que realmente ele tá brilhando, assim, mais do que foi na primeira ali. Eu acho que o final da primeira temporada também é um momento muito interessante dele, principalmente quando mostra essa questão do filho dele e tal, que durante a série toda tem muito essa questão também da cultura do stream, do streamer, né, das lives tal, de videogames e tal, e um dos que mais atacam o Mythic Quest é o Poop Show, né, que é um moleque que é literalmente o inimigo do jogo, né, então eles fazem muitas coisas focadas pra esse moleque ver se esse moleque vai gostar do jogo ou não, se não vai gostar, que é aquela questão do influenciador mesmo, né. Sim, a gente fica pensando, né, será que os grandes jogos fazem a mesma coisa? Os caras têm lá um cara em cima dos streamers, fala assim, será que eles estão gostando ou não estão gostando? Eles devem fazer, com certeza, mas deve ser uma equipe muito maior, né? Deve ter empresa que leva a sério os babaca que fica cobrando o currículo gamer das pessoas, sabe? Eu não duvido, realmente. E o final da temporada, quando demonstra... Eu já falar que vai ter spoiler, né? Sim. Então, aviso de spoiler, né? No final da temporada, quando mostra que o Ian é o pai do Pupichu lá, cara, mano, eu falei,
falei, mano, não é possível, sabe? O cara literalmente é bem aquilo mesmo, né? O cara, ele é tão narcisista que ele realmente cuidou só dele, do jogo dele, e foda-se, tá ligado? A família, dane-se, tá ligado? Pra quem não quem não assistiu, né, não tá associando que o Everton tá falando do nome do streamer, é tênis cagado, literalmente, né? É o tênis cagado, o símbolo dele é um cocôzinho, assim, um tênis pisando em cima, que é mais surreal. É isso aí. O mais legal é que a ex-mulher do Ian é a primeira assistente do Beacon, cara. Nossa! Quando você viu, você já anotou ou você foi pesquisar? Não, eu já sabia, eu sei quem é a atriz já. Eu reconheci pelo nome, não apareceu o nome dela nos créditos. Cara, a gente falou do Ian, mas a gente comentou juntamente com ele quando a gente puxou esses protagonistas, ou então esses personagens que tem um pouco mais de destaque, a Pop Lee. E aí, vocês gostam da personagem? Porque, pelo que eu vi os comentários do pessoal de resenhas, ela é uma das favoritas do pessoal. A sua também, né, Vinícius? Cara, não na parte de arco de personagem, né? Mas isso aí é outra questão. Eu gosto da personagem, eu gosto bastante dela na primeira temporada, mas acho que na segunda ela me irrita um pouco. O que vocês acham? Eu também tenho meio que essa sensação. Na primeira temporada eu acho ela muito legal, principalmente por essa questão de meio que estar lá e ter uma noção que os caras estão fazendo muita maluquice e ser meio que um ponto centrado, sabe? Mas ao mesmo tempo ela também não é centrada, ela dá os estouros dela, sabe? Por isso que na primeira temporada eu acho mais legal. Na segunda eu acho que ela perde um pouco quando ela fica muito com aquela megalomania dela, sabe? Que eu acho que foge um pouco do que tava na primeira temporada. Sim, eu acho a mesma coisa. A primeira temporada, puta, ela vai muito bem, porque tem muito arco dela de se entender ali como o Ian tá tomando a posição de o chefe, né, o criador do jogo, e ela também é uma das cabeças, né, isso a gente vai ver mais na segunda temporada, e ela tem essa proposta de sair do Mythic Quest e ir pra outro jogo, e tem todo esse arco de entender que ela faz parte daquele time, que ela é uma das principais criadoras ali. E a relação dela, a gente percebe que ela não é uma boa líder, né, isso a gente percebe desde o começo ali da série. E essa segunda temporada, eu acho que ela força muito mais esse ponto de que ela não consegue interagir bem com os seus funcionários, e a partir do momento, essa falta de interação minimamente boa com os personagens, porque na primeira, é até engraçado, porque tem a Michelle, que é uma das programadoras do time da Pop Lee, que ela é a única que debate com ela, né, que vai contra ela, que dá umas cortadas nela. Na segunda temporada não tem mais esse tipo de personagem, né, então eu acho que esse tipo de piada que eles colocam até com uma frequência, eu não gostei muito, tipo, eu achei que deu uma desfocada na personagem, apesar do arco dela também ser bem legal na segunda temporada. E ela ser engraçadíssima, cara. Eu acho ela muito engraçada. Apesar disso, apesar do desenvolvimento da personagem, eu acho que todas as cenas dela são muito engraçadas, cara. O jeito que ela fala é muito engraçado, sabe? Essa questão tem muito a ver com as responsabilidades que ela passou a ter na segunda temporada. Porque na primeira, ela é a programadora-chefe, o jogo é muito ideia dela, ela que tem que implementar as coisas, etc. Mas é aquela, ela é paga pra fazer. Quando ela é paga pra comandar, ela não tá acostumada com aquilo. Aquilo não faz parte dela, ela não sabe lidar com aquilo. Eu entendo a crítica, mas eu vejo que essa relação, essa um pouco de mudança, não é nem mudança do personagem, é uma outra abordagem, acontece justamente porque ela tá numa nova posição na qual ela não estava acostumada. E eu acredito que muito tem a ver com o especial, o segundo especial da quarentena que saiu entre as temporadas, que a gente viu como ela ficou abaladíssima de não ter pessoas por perto. Então sim, ela não tava realmente sabendo como lidar com essa situação onde primeiro ela tá com todo mundo, depois ela fica isolada e depois ela passa a mandar, ela vira a comandante das pessoas, e isso não caiu bem pra ela. Sim, isso é verdade. Você tem razão. Também olhando por esse ponto, faz todo sentido. Mas eu ainda acho que eles forçam um pouco a mão nesse tipo de piada, entendeu? Nesse tipo de abordagem dela com o time dela. Mas, enfim, uma sensação que eu tive. Vamos comentar um pouquinho dos outros personagens? Porque a gente falou que esses são os protagonistas, mas ali a gente tem um time, vamos dizer que é um time ali que pode ser considerado o principal. Esses são a Pop Lee é a programadora, né? A programadora-chefe, o Ian é o cara que criou o jogo. A gente tem o presidente executivo, né? Então é tipo o diretor da parada, né? O real chefe, né? Que é o chefe. O Ian, na verdade, ele é o chefe de criação, né? Então, o cara criou o jogo, né? Então ele tá ali, não tá mais gerindo de fato
direto, né, como um administrador a parada. Quem tem esse cargo é o David, ou o David Brittlesby, que é vivido pelo David Hornsby, que eu já falo, pra mim, é o melhor personagem da série. Fácil, meu Deus, ele é maravilhoso. Então, cara, pra mim, na primeira temporada ele pra mim é muito sumido, mas na segunda temporada ele brilha demais, cara, pra mim. Ai, cara, o episódio Please Sign Here, dos testes de personalidade, ele tá maravilhoso. É o melhor episódio, já adianto pra mim, tá ligado? Tipo, da série inteira, velho. Nesse episódio ele tá, assim, num outro patamar, cara. Mas eu gosto muito do personagem. É aquela coisa, ele é um cara que tem que lidar com o ego dos outros, então ele sempre acaba ficando de escanteio, assim. E é muito legal ver ele tentando lidar com essas situações onde, em teoria, ele é o manda-chuva, mas ninguém respeita ele, sabe? É isso, esse é o ponto que eu acho mais legal do personagem, assim, que ele é o chefe, ele é literalmente o chefe de todo mundo, mas ninguém respeita ele. E não é aquela questão do, por exemplo, do Michael Scott. Beleza, ele é o chefe, mas ele é um maluco aqui que tá fazendo um monte de loucura. Não, ele é o cara que ele tenta trabalhar o certo, mas, tipo, mesmo assim ninguém respeita ele. Ele tenta fazer as coisas corretas, mas ninguém respeita ele. Todo mundo faz o que dá na telha, sabe? Sim. Às vezes dá até dó dele, cara, na boa. Sim, dá mesmo, velho. Você fala, caramba, meu, será que ninguém tá vendo a importância dele aqui? Mas ele também não consegue se impor, né? Ele é um personagem, eu também concordo com o Everton, ele acho que é um personagem que ele tem algumas aparições, assim, no começo na primeira temporada, né? Aí ele vai tendo uma crescente muito nítida, e na segunda temporada ele tem muito mais destaque, e, cara, sempre quando ele aparecia em cena, ele é muito engraçado, o ator. É, porque, por exemplo, a primeira temporada, ela é realmente centrada nas figuras da Poppy Lee e do Ian. Então, e a série só tem 9 episódios, então não dá pra esperar que a série realmente faça uma abordagem profunda de todo mundo em apenas 9 episódios. A gente entende que na segunda temporada o Ian e a Poppy, eles já estejam mais estabelecidos, ainda que façam uma coisa ou outra, e que a série abre espaço pros demais, que é onde o David realmente começa a brilhar, é onde o Brad mostra realmente quem ele é, e eu já gostava dele na primeira temporada, na segunda eu achei maravilhoso. Então, isso é plenamente compreensível. Muita gente leva como um defeito, mas fala, cara, é a primeira temporada. Se você vai fazer uma temporada pra evoluir, não chega a ser defeito, vai ter que ser uma temporada de 25 episódios, sabe? Não é defeito, porque é normal isso em uma série de televisão, né? Você não consegue fazer todo mundo brilhar desde o começo, né? Então você tem essas etapas de construção da história e também do pessoal criativo, né? Quem tá desenvolvendo o roteiro, perceber que personagens que eles podem utilizar mais também, que resposta do público, tem todo um monte de fator que tá incluso nisso, né? Então talvez o David seja bem por aí também. Mas você falou do Brad, é outro personagem desse time principal, né? O Brad, que é vivido pelo Danny Pudi, que a gente já comentou aqui no podcast, né? Community. Afinal, é o Abed, Community, né? Comentamos lá de Community, de vive o Abed. E ele voltou aqui, mais uma vez estamos falando de uma série que ele está presente, ele vive o Brad Bakshi, que é o diretor executivo, né? Executivo não, diretor de econômico, financeiro, essa palavra que eu tava procurando. E ele cuida do dinheiro do jogo, né? Não, ele não cuida só do dinheiro do jogo. Ele faz questão de que o dinheiro do jogo seja minimamente contado e que as pessoas façam as vontades dele. Ele quer que as pessoas dependam dele, né? O que é muito bom é que ele não tá nem aí pra esse jogo, tá ligado? Tipo, todos trabalham focado em fazer o jogo muito bom, tal, ou atender as necessidades do jogo. Caguei, faz qualquer bosta aí que dê dinheiro, é isso que eu quero, sabe? E, cara, depois de anos assistindo Community, tá ligado? Com o Abed e ver o Danny Pudi com personalidade totalmente diferente, é muito bom, cara. Esse, na verdade, não é totalmente diferente, porque ele na verdade, é o Abed de Jesus Cristo super extrapolado. É o Abed mal, né? Se você pega o Abed daquele episódio que ele fica megalômano, é o Brad, cara. É isso. Ou a versão dele má, né? Não tem a versão dele do Dark Abed. É bem essa mistura, então, né? É bem por aí o caminho que é o que ele vive o Brad aqui. Que eu acho um personagem bem interessante também, que funciona, tipo, cara, é engraçado o jeito dele. Isso que o Everton falou é o mais interessante, porque a gente tá ali numa produtora de games e o cara realmente tá cagando pro jogo, né? Ele não sabe, perguntar pra ele, não sabe nem o que tá acontecendo naquele jogo, né? Da história do jogo, dos mecanismos, ele sabe de quanto ele vai fazer pra ganhar dinheiro com aquilo, né? E tipo, também, assim como o Anderson falou, né? Que na segunda temporada eles começam a dar os destaques pra alguns personagens, que na primeira temporada não é possível fazer isso pra todos. Então, tipo, tem um capítulo que é específico dele, né, cara? Isso que é legal. Que é o Breaking Bad, cara, que é muito bom, né? Boa sacada, né? Aquele irmão dele eu já desconfiava desde o começo, viu, cara?
Ninguém é bonzinho daquele jeito. Ai, cara, a gente que trabalha já há bastante tempo, vê assim que todo mundo que é bonzinho, de mais legal assim, é um filho da puta, mano. Eu prefiro o cara que chega e me xinga, mas tá beleza, você sabe como ele é, do que essa pessoa que, é bonitinha, boazinha na frente de todo mundo e você não sabe o que ela tá tramando por trás. E o David, completamente ingênuo, cai na lábia do cara como se fosse... É por isso que eu gosto tanto dele. Ele o David, ele tem aquela experiência dele justamente porque foi uma pessoa que respeitou ele, que deu ouvido pra ele. Porque na empresa tá todo mundo cagando pra ele. Essa que é a verdade. E na vida pessoal dele também, é um cara divorciado e tal. E ele é um cara muito esperançoso, ou seja, as pessoas abusam disso. Então quando ele se sente amparado, dá até um pouco de dó você ver isso, mas, cara, você fala, caralho, David, mano, você é bom demais pra estar nesse meio aí, cara. É verdade. Bem, vamos puxar mais um personagem. Eu acho que é mais um dos personagens desse que de alguma maneira eles são importantes pro jogo. Se bem que ele, assim como o Brad, ele também não tem a mínima ideia de como funciona o jogo. Mas ele tem ideia da história, porque ele foi contratado pra isso, pra criar a história do jogo. É o CW, né? O CW Longbottom, que é vivido pelo F. Murray Abraham. Você sabia que o F. Murray Abraham tem um Oscar? Eu fui ler, eu falei, caramba, o cara ganhou Oscar por Amadeus, né? Do Milos Forman, né? Exatamente. Filme rival do Moço. Eu me surpreendo que você não sabia isso antes. Eu não tinha a mínima ideia. Amadeus é um filme muito bom. Nunca assisti Amadeus, não tinha a mínima ideia que ele tinha um Oscar, cara. Eu fiquei feliz, porque eu falei, cara, eu vou ver, porque ele é senhor, né? Então ele deve ter uma carreira vasta, né? Vamos dar uma olhada aqui. Eu falei, o cara ganhou um Oscar. Bom ator, cara. Que legal. Mas bem, CW Longbottom, que esse cara é escritor, vencedor do Prêmio Nebula de 1900 e bolinha. Ele se orgulha muito de... Em 73 ele ganhou o Prêmio Nebula, muito bem. E, cara, ele foi contratado pelo Ian, né, e pela Pop pra ser o escritor da história do jogo, né, a história de Mythic Quest. O que vocês acham do CW? Vocês gostam dele? O CW é muito bom, cara, porque ele tem alguns aspectos, pra mim, do Pierce e do Community, cara. Exceto pela xenofobia, o racismo. Não, mas ele tem um pouco disso também, O personagem, mas ele tem um pouco, mas eu vejo que ele é diferente. Não, sim, eu não tô falando que ele tem, tipo, ele é o Pierce da série, não, ele tem muitas coisas diferentes, né? É que o Pierce, ele chega a ser ofensivo. O CW, ele é simplesmente um velho que parou no tempo. Ele é sem noção do tempo. É isso. Ele acha que ele tá vivendo nos anos 70 ainda. Ele é um cara que tá perdido do tempo, porque exatamente é essa ideia que dão pro personagem, porque o maior feito dele é o que ele ainda tá preso, sabe? Que foi em 73, é o maior feito dele, ele foi contratado por causa daquilo, e é só aquilo que ele sabe, sabe? E é muito bom que a gente descobre na segunda temporada como que ele ganhou o prêmio, e que, na verdade, é uma trilogia onde ele tá há 40 anos enrolando pra entregar o terceiro livro. É o George Martin desse universo, cara. Ele é basicamente aquele escritor de ficção científica que não tem base nenhuma, né? Porque ele parou no tempo literalmente. Ele escreveu o que deu o prêmio pra ele, tem as coisas que ele teve referência pra escrever o livro dele, mas posteriormente, cara, ele foi viver os louros da vitória do Prêmio Nebula e do dinheiro que ele arrecadou com o livro, né? Tanto que é engraçado demais. Tem vários momentos que ele fala, não, eu não me lembro bem desse período, mas eu acho que aconteceu, eu acho que encontrei. É uma memória assim totalmente apagada, porque é aquele cara que fez sucesso. Ele é um escritor aqui no caso, né? Você pode relacionar com um músico, com um ator, né? Que fez um sucesso por um papel, ganhou muita grana e torrou tudo em viagens, mulheres, drogas, bebida alcoólica e terminou assando frango, como a gente vai ver lá na segunda temporada. Isso tem muito do paralelo do personagem também, porque o ator ficou muito tempo marcado justamente pelo papel do Salieri no filme. Ele mesmo em entrevistas fala que demorou a ser, porque ele ficava com raiva que as pessoas só lembravam dele por causa disso. Ele demorou a se aceitar e ele foi ter um retorno, um comeback, que eles falam em inglês, né? Só agora nos anos 2000, onde ele esteve na série Homeland, que ele fez um papel muito bom, um personagem ali meio ambíguo e tal, e onde as pessoas voltaram a prestar atenção nele, no trabalho dele, não só nele, como o intérprete de um personagem há mais de 40 anos. Eu acho legal do personagem do CW que eles conseguem enrolar ele com a questão da tecnologia, né? Então, tipo, como ele é um cara que não entende nada, então é muito fácil enrolar ele. Aquele episódio, tem um episódio que o Brad, ele traz um totem falando que, isso daqui vai te substituir, cara. Isso aqui cria uma história uma inteligência artificial cria uma história rapidinha, cara. Aí ele, puta, fudeu, agora eu vou perder meu emprego. No episódio da quarentena, que ele não sabe mexer, né, nos programas de reunião, sabe? Então é muito bom essa maneira de que eles têm pra enrolar ele, sabe?
ele traz essa piada do choque de gerações e funciona muito bem, né? Que é o cara totalmente aleatório à tecnologia, apesar de ser um visionário da utilização de história pra uma tecnologia, né? Visionário, ok, né? Tipo, faz sentido depois que a gente assistir a segunda temporada, né? Mas é aquela, ele teve uma boa ideia, mas ele não acompanhou a evolução. Ele ficou travado naquela ideia ad eterno. E o mundo ao redor dele foi evoluindo. Sim, exatamente. Muito de decorrência do que a gente comentou do quanto ele parou depois de ter tido um sucesso, né? Eu acho mais duas personagens, né, que são importantes aqui. Não, na verdade tem três, né? A gente comentou do Brad e do David, e os dois têm uma assistente comum, né? Tá certo que ela é assistente dele numa temporada e depois vai ser do David na primeira e do Brad na segunda, que é a Joe, que a gente já comentou rapidamente, que é vivida pela Jessie Ennis, que também é uma personagem recorrente da série, aparece bastante, é uma das personagens mais engraçadas também, na minha opinião. O que vocês acham da Joe? Eu acho maravilhoso que ela é muito ambiciosa e ela tá simplesmente cagando também porque as outras pessoas acham, cara, vão achar dela, que ela fala, o mais legal é que ela peita todo mundo, ela peita o Brad, ela peita o Ian, o David nem conta porque todo mundo faz isso, mas ela não tem respeito por ninguém ali dentro, cara, e isso gera contrapontos bem interessantes. Sim, completamente boca suja, tá ligado? Porque acho que 90% dos palavrões da série é ela que fala. Sim. Até o Ian, ele, em determinado momento da primeira temporada, ela fala alguma coisa e ele, ei, calma, vamos devagar um pouquinho. Sim, e cara, eu acho muito funcional o tipo de humor que ela traz, né? O tipo de personagem que ela é, que é essa personagem completamente descontrolada, uma sociopata praticamente, né? Ali naquele ambiente de trabalho. Não só isso, cara. Ela é ela, quando precisa quebrar as regras, ela não tem cerimônia, mas também quando é pra aplicar a lei nos mínimos detalhes ali pra ferrar a cabeça dos outros, ela também faz, sabe? Tem uma passagem na primeira temporada onde alguém tava vendo aquela questão do Pulp Shoe, de revelar ou não quem ele era, de fazer alguma coisa pra ele, e ela tava cagando pra ele, sabe? A gente não vai fazer merda no jogo por causa desse moleque retardado. Eu acho maravilhoso que ela não tá nem aí pra nada. Essa passagem é engraçada porque me lembra, pra você o tipo de personagem que ela é. Eu acho que é o Ian que fala assim, não, a gente tem que dar um jeito nele e tal, ou dele gostar do jogo, ou de a gente colocar um streamer na frente. Ela fala assim, quer que a gente se livre dele? Eu posso fazer parecer um suicídio. Eu falo, não, eu não quero que você se livre dele. Desse jeito, principalmente não. E é tipo, e pra ela é a coisa mais normal do mundo aquilo que ela tá fazendo, né? E como ela trata as outras pessoas ali. E é legal ver ela chega falando que ela quer crescer na empresa, né? Sim, e é legal ver as mudanças que ela tem ali na empresa. Ela sai do David, que é esse cara que todo mundo manda, pro Brad, que tem uma personalidade totalmente diferente. Aí ela toma um grande baque na segunda temporada e tem toda essa questão faz com que a personagem também vai ganhando corpo. Ela tem as aparições pontuais também, mas também ela vai ganhando corpo de acordo com as temporadas, da segunda temporada principalmente, né? Porque só tem 2 temporadas. Mas uma interação engraçada que ela tem também é com as 2 personagens, eu acho que das principais que estão faltando, que a gente comentou, que é a Rachel e a Dana, né? Que como ela trata elas que nem como se ela fosse a chefe de 1000 anos delas, mas não é. A Rachel é vivida pela Ashley Burch. A Ashley Burch é legal porque ela talvez seja a pessoa mais envolvida com games aqui da série, porque ela é uma atriz e ela trabalha com dublagem em games há muito tempo. Ela tem vários games na carreira, assim. Tava vendo. Tem vários, né, Anderson? Ela trabalha há muitos anos. Um dos mais famosos, ela foi a Eloy em Horizon Zero Dawn. Ah, legal. Ela trabalhou em Final Fantasy também. Sim, ela tem uma carreira bem longa fazendo vozes para videogames. É bem legal. Talvez ela seja a pessoa mais envolvida com games aqui, antes da série, né? Se inspirou no David Hayter, a voz do Solid Snake Metal Gear Solid. Oh, que legal. E a Rachel é vivida pela Ashley Burch e a Dana é vivida pela Imani Hacking, que é a Tônia. Pra mim vai ser sempre que todo mundo vai lembrar da Tônia, né? Todo mundo, quando bater o olho, você vai lembrar da Tônia, do Todo Mundo Odeia o Chris. Ela cresceu, ela está aqui na série. E o que vocês acham? E elas são as testadoras da empresa, né? São aquelas estagiárias, não são estagiárias, né? São pessoas contratadas pra testar os jogos. Então elas ficam o dia inteiro jogando o Mythic Quest pra achar os bugs e os problemas do jogo pra reportar depois. Vocês gostam dessas personagens que também são personagens que começam com uma função muito específica ali na série, testadoras? É mais um núcleo que desenvolve bastante de acordo com o decorrer da série, né? É legal porque elas é o romance que tem, né? É o romance. Série, né, cara? Porque esse é o romance de verdade. A gente tem uma tensão sexual gigantesca ali, principalmente entre o Ian e a Pop, mas o romance de fato é esse. Essa tensão do Ian e da Pop já era piada ótima na segunda temporada, cara. A questão da Pop sonhar com o Ian e de repente todo mundo tá sonhando com ele em algum momento, cara. Sim. O cara é tão narcisista que ele tá sonhando com ele mesmo, velho. Ele é muito bizarro, cara. Mas falando das personagens, o que eu mais gosto de Mythic Quest é que
que eu acho que ela é uma das poucas séries onde você pode falar assim, porra, não tem um personagem que eu não gosto. Você gosta de todos, cara. Todos têm, tem a sua essência, a sua coisa legal. A Carol, do RH, eu acho ótimo, porque ela basicamente sou eu trabalhando, cara. Ela fica irritada com gente burra e com gente frescurenta. Então eu me identifiquei muito na figura dela. Mas voltando às testadoras, de fato, eu gosto bastante delas. E o desenvolvimento, o romance, e o mais legal é que simplesmente é assim, elas são lésbicas e pronto, vão fazer qualquer coisa. É tudo muito bem trabalhado ali. Existe essa tensão e a Dana não sabe ainda, ela não tem certeza. A outra tem coragem, mas não tem o sentimento, mas não tem a coragem. E aí vai subindo e tal. E depois com a introdução do Lu, que ele é o boca suja sem noção também pra cima dela, só que ele é mais... Ele, pra mim, parece mais o Pires, que ele é ofensivo em ele é direto. E o Lu é o Craig Mazin, né? Craig Mazin, pra quem tá relacionando, é o cara que escreveu o Chernobyl, que é uma das séries de maiores sucesso da HBO e também uma das séries mais premiadas e comentadas, assim, ultimamente. E é o cara que tá escrevendo The Last of Us, né? Relacionando com o game, é o cara que tá escrevendo The Last of Us pra HBO. Então, isso tudo é muito legal, mas essa construção, esse trabalho do roteiro evoluindo as duas calmamente, eu acho muito legal. E eu acho elas ótimas personagens. A Dana, porque ela é assim, ela tem as ideias, mas tem um medo de fazer. E a outra é muito na dela, quietinha ali, ela só quer chegar lá e trabalhar, fazer o trampo dela, sem se envolver demais, sem chamar muita atenção. A Rachel, cara, eu gosto muito dela, da segunda temporada, principalmente, da relação dela com os personagens. Porque os personagens, eles acham ela chata porque ela é uma pessoa que impõe o que ela entende de certo, que é o pensamento dela, né? Apesar dela ser tímida, ela não baixa a cabeça pra ninguém. Exatamente, cara. E os caras ficam enchendo o saco dela, mas, cara, eu acho ela uma das personagens mais legais da segunda temporada, cara. E cara, eu acho que as personagens, elas têm essa evolução do romance é muito, muito legal, muito bonita, muito natural, é bem feita na série, não tem nada forçado aqui do romance entre elas, né? E também essa questão da Rachel, eu gosto da Dana, mas as duas personagens têm uma relação além da relação amorosa que elas têm, são duas personagens que vão entendendo o quanto elas podem evoluir, pra onde elas podem ir. E todos os outros personagens vão de alguma forma contribuindo pra isso. Então, o Ian, o CW, o Brad, a Pop, todos vão dando alguns conselhos pros caminhos que elas escolheram, que meio que dá a entender, ou que você fica pensando que elas podem continuar ali na carreira, não só no Mythic Quest, mas podem desenvolver suas próprias coisas, né? Como se fosse uma passada de bastão, assim, entre aspas, bem pequena, mas você consegue entender uma evolução que elas vão ter futuramente, né? Na carreira que elas escolheram aqui, como a gente entende no final da segunda temporada. Aqui também entra um ponto que às vezes é muito difícil, deve ser meio complicado fazer uma história pra abordar tantos personagens em tantos momentos juntos, porque o mais normal seria, elas fazem uma aparição pontual aqui, outra ali, e elas estão efetivamente no centro da história também. Sim, elas são sempre são utilizadas pra dar o dinamismo pra história, né, cara? Então, direto, tem partes que o David fala, não, eu preciso de tal coisa, então as testadoras, não sei o que, as testadoras. Na segunda temporada, principalmente quando uma vai trabalhar com a Pop Lee e a outra vai trabalhar com o Ian. Sim, isso é bem legal mesmo. E a série faz muito bem isso, né? A gente falou de todos esses personagens, eles aparecem, tem algum tipo de destaque, tem uma construção de história ali, seja no começo da primeira temporada, no final da primeira temporada, na segunda temporada, mas todos em algum momento vão ter algum destaque. E isso é muito interessante, como a série e como os criadores, eles conseguiram desenvolver bem essa separação, de você dar espaço pra todo mundo e mesmo assim contar uma história contínua. Então tudo é muito coerente que eles colocam aqui, sabe? Vamos comentar, assim, pra gente fechar. A gente comentou algumas coisas, assim, dos episódios, mas eu quero que a gente fale. Quais são os episódios favoritos de vocês por temporada? Primeira temporada. Qual é o episódio que vocês mais gostam? Cara, da primeira temporada, na verdade, assim, o Mythic Quest tem uma coisa que é muito interessante, que nas duas temporadas, que são episódios de flashback, né? Que mostram um pouco do passado e tal. E, cara, o da primeira temporada eu assisti e eu achei muito bom o episódio. É um episódio que depois que eu assisti eu falei, caralho, velho, que episódio monstro de bom, sabe? Que conta uma história de um casal que cria um jogo acho que é nos anos 90, se não me engano. Final dos 80, começo dos 90. Isso. E é o casal que fez o jogo e tal, e é muito interessante a relação deles, como conta toda a história, de como eles conheceram, de como eles se separaram, de como acabou o jogo e tal. E o que junta tudo isso com a história do Mythic Quest é que foi no mesmo prédio que é desenvolvido no Mythic Quest, né, cara? E cara, esse episódio
episódio, depois que eu assisti, eu falei, mano, essa série é diferente, cara, porque é um episódio muito bom. Pessoalmente, eu acho ele o melhor episódio da série, num todo, e é curioso, porque ele não é um episódio nada engraçado, muito pelo contrário, ele é até bem triste no final dele. Sim. Mas, e outra quebra também que todo mundo vai esperar, tá bom, tá contando a história dos pais do Ian. Aí corta pro presente o Ian, tá escrito aqui, o pessoal que trabalhou aqui, eu gosto desse prédio. Aí você fala, caramba, cara, isso eu não tava esperando, porque eu tava esperando que realmente a inspiração do Ian pra trabalhar videogame, ele é filho do casal, e não, ele só tá no mesmo prédio, sabe? Ele gosta do jogo original que foi criado pelo casal, então, e isso eu gostei bastante, mas esse episódio, eu achei a construção dele é maravilhosa, principalmente porque ele é um episódio mais longo, tem ali 40 minutos, mais ou menos, se eu não me engano, e ele traz o Jake Johnson e a Christy Milioti pra interpretar esse casal, e funciona, eles conseguem criar toda a história de dois personagens que aparecem somente nesse episódio, eles só existem nesse episódio, então isso eu acho muito bom, como a série aborda isso. E bem corajoso, né? Você pega uma série curta, assim, 9 episódios na temporada, e você reserva um episódio de uma temporada pra contar a história que tá a principal que tá sendo contada usando os personagens que foram apresentados. Você conta uma história diferente de um outro jogo, num flashback, e cara, é um episódio assim que também é um dos meus favoritos na temporada. Esse episódio é dirigido pelo Rob McHaney e pela irmã dele, né, a Kate McHaney. Ela só escreveu 2 episódios, esse e escreveu o Please Sign Here, que a gente já comentou aqui, e eu acho que vai ser escolhido por vocês na segunda temporada. Mas ela escreveu esses 2 episódios na temporada. Esse é um dos meus favoritos também da primeira temporada. Eu gosto bastante dele, mesmo ele não sendo da trama principal, eu também acho que ele funciona, e também ele começa a trazer uma abordagem que é muito interessante, que também acontece na segunda temporada, que é o drama, né, a parte dramática. O Anderson comentou um pouquinho, essa parte dramática, ela é muito bem feita, e esse episódio, quando você faz essa quebra pra um ambiente, pra uma outra história, você consegue colocar isso de uma melhor forma, né, sem ter muito impacto no ritmo da série. Outros episódios que eu acho muito bons da primeira temporada são os 2 extras, que a temporada tem 11 episódios, né, os 2 últimos são considerados extras, né, o da quarentena, cara, eu acho muito legal, e o depois e o do Evernight, que é uma festa que tem lá na empresa, eu acho bem legal também esse episódio, cara. Eu gostei dos 2, por questões óbvias. O F. Murray Abraham, ele não pôde estar lá justamente por ser de grupo de risco, mas eu gostei muito mais do primeiro episódio, feito todo no Zoom deles ali, tendo aquela coisa do desafio, eu gostei bastante desse. Esse eu também acho bem mais legal. Tem o behind the scenes desse episódio no canal do YouTube da Apple TV, é bem legal ver como ele foi feito, né, como eles pensaram nesse episódio, funciona muito bem. Eu gosto bastante dos 2 extras, eu gosto desse da quarentena, eu acho bem legal, e esse da quarentena, ele trabalha muito bem nessa que a gente tá falando, ele tem a sua parte de comédia bem forte, e também tem a parte dramática, principalmente de como a Poppy Lee tá enfrentando a situação da quarentena e tal, e como a série também, que foi pegando, né, os acontecimentos do mundo, né, essa pandemia, as pessoas em quarentena, e trouxe pra série, colocou pra realidade que a gente tá vivendo, e explorou muito bem, né, conseguiu encaixar muito bem na história, tanto depois com o afastamento do CW, né, ele continua participando à distância, né, e tudo funciona muito bem. A série, ela fez isso muito bem, essa transposição, né, esse caminho de mostrar a realidade dentro da série e dentro da história que eles já estavam contando. E o Everlight eu acho bem legal também, o episódio. É um episódio também que eu achei muito legal, muito engraçado, muito divertido. Da primeira temporada, tem um episódio que eu gosto, que eu acho que é lá no começo da série, é o episódio 3, chama Grande Banquete. É um episódio que tem um grupo de nazistas dentro do jogo. Nossa, aí eles têm que resolver a situação. Bom, cara, eu acho esse episódio muito engraçado, cara. Um dos meus favoritos da primeira temporada, assim, com certeza. Dentro deles, dos personagens mesmo, apresentando ali que ele tem mais foco no Brad, né? Ele chama as meninas, as testadoras pra ajudar, tem o David, e cara, funciona bem. Pra provar que nazista tem que ser exterminado em qualquer lugar. Sim, com certeza. E o jogo, eles deixam bem claro isso na série, o que é bem interessante. Bem, e na segunda temporada? Na segunda temporada, cara, o Please Sign Here, cara, é que ele é um episódio tão bom, mas tão bom, porque, assim, ele é aquele famoso episódio da garrafa, né? Que é o episódio que todos juntos, todo mundo numa só sala e eles conversam lá, tá? Só que esse episódio eu acho muito interessante, porque a Carol é uma personagem que na segunda temporada evolui, tipo, dá muito mais destaque pra ela, que é muito legal, porque ela é isso que o Anderson falou, que ela é a chefe do RH, né? Então ela tem que cuidar
desses malucos que não sabem o que estão querendo, sabe? E tem uma outra personagem que a gente não comentou, que também eu acho muito boa, que é a Sue, que ela é a responsável pela interação com o público, né? Ela é meio que o saque, né? É meio que o saque, é isso mesmo, cara. E ela é muito legal, velho, também. Ela é muito engraçada, velho. E esse episódio inteiro é muito bom, velho. Enquanto o David é esperançoso e meio ingênuo, ela é a pessoa que, pra ela tá tudo bem, sempre. Nada tá ruim. Ela é a pessoa que mais deve receber xingamento toda hora. E ela, pra ela, tranquilo, sabe? Ela tá sempre sorrindo, tá sempre feliz, sabe? Claro, o que leva também a gente ver que ela tem algumas manias que, por exemplo, quando ela vai falar, ela sempre começa a falar gritando porque ela acha que ela tá dentro do carro, tentando soar mais alto que o escapamento do carro dela. Então, ela tem umas pequenas manias também que agregam bastante pra ela. E esse episódio, o Prince Here, ele é focado num teste do RH que a Carol deu pro pessoal lá da empresa, né? E que cada um saía no final como um animal, né? Então é muito interessante essa interação. E tem, claro, os personagens que não aceitaram o animal que eles tiraram simplesmente porque não, tá ligado? É tão estúpido, né? Fala, cara, é só um teste, né? E tem, claro, o David achando que é um lobo e ele fez o teste ao contrário. O David nesse episódio, é engraçado, velho. Não, o David, ele já tá brilhando essa temporada, porque um dos episódios, esse é um dos meus favoritos, com certeza, por favor, assine aqui, o Please Sign Here, que vocês comentaram. Mas a sequência, no terceiro episódio, é um episódio chamado Yummy Yummy, que é delícia, que o Brad ajuda ele a fazer um perfil lá, pra ele arrumar uma namorada e tal. Cara, esse episódio é muito, muito engraçado. Eu achei ele muito bom. Mostra também como o Brad, ele tava manipulando, ele é um cara que manipula as pessoas só pelo divertimento dele, cara. Sim, porque no episódio da quarentena, ele manipula o David de uma maneira pros dois jogarem Street Fighter e o David perder a sobrancelha no processo. Sim, é sensacional. E, cara, esse episódio é muito legal. E na sequência, esse episódio 3 é esse da namorada. O quarto é o Breaking Brad, que aí o Everton já comentou, que é um episódio muito legal, que aparece o irmão do Brad. Aí a gente vê o outro lado do Brad, né? Um lado que ele não é o cara que tá manipulando alguém aqui, na verdade é o manipulado dessa vez. Vê uma pessoa que abala realmente ele. E depois é o Please Sign Here. Então é uma sequência muito boa de episódios. E nessa temporada também tem... aí já vem uma sequência também. Essa segunda temporada é muito boa, cara, porque depois disso já vem o flashback. Sim, isso que eu ia falar. Do CW, que é muito bom, que é um capítulo sensacional, velho. Um dos melhores episódios da série também, pra mim. E é engraçado, né? Porque os dois episódios de flashback, que normalmente é flashback, é aquilo, eu não quero ver flashback, né? Eu quero ver a série. E os dois episódios de flashback aqui que a gente tem na série, eles são muito bons. Eu acho esse episódio 6, o do Histórias do Passado, né? Que chama Background, né? É muito bom, cara. Backstory. Então, nessa segunda temporada, o episódio que eu mais gosto é o que vem depois, que é o Peter. Também que conclui justamente a história desse episódio. A gente vê o que aconteceu nesse período entre o CW, o Peter, que era amigo, virou inimigo, a questão da Anne, que era um interesse amoroso, e o CW é um cara muito ressentido e muito orgulhoso, e o modo como ele trata a Rachel nesse episódio. Além de, claro, também, a série ela simplesmente coloca o F. Murray Abraham e o William Hurt trabalhando junto, quer dizer, a série tem muito orçamento pra colocar as pessoas de peso pra trabalhar ali. E eu acho que é um episódio que, pra mim, é o ponto alto do segundo ano. E, claro, eu falo ponto alto como assim, nossa, a série não é boa. Não, todos os pontos são altos. Esse é um pouquinho maior. Sim, cara, porque ele trabalha muito bem. Ele é engraçado, ele tem umas partes engraçadas, principalmente da interação da Rachel com o CW e tal. Mas ele tem muito da questão dramática tal, mesmo do personagem, sabe? Do quanto ele é ressentido, do quanto aquele passado dele ainda machuca. E essa questão de fazer as pazes no final, sabe? Eu acho que é um capítulo muito bonito, muito legal, cara, mesmo. Sim, dramaço, né? Tem uma parte ali desse episódio do Peter, cara, que é bem drama, é bem pesado, assim. Você fica, caralho, meu. Me volta, me coloca, faz eu rir, pelo amor de Deus. Não, mas ainda é uma comédia, tanto que, tipo, depois que eles estão conversando lá, ele, me desculpa, tal, desculpa eu ter cagado na sua mesa, tá ligado? Tem esse ponto, né? E esse episódio também mostra que o CW, ele no geral, ele é um péssimo ser humano, cara. Sim, nossa. Quando ele começa a falar as verdades, né, pro Peter, é pesado, né? Cara, muito ressentido. A diferença é que quando ele tá bem, ele deixa isso de lado. Ele coloca isso pra debaixo dos panos, mas quando precisa, o bicho sabe ser nojento também. Né? Por quantos anos ele carregou. E o que vocês acham do final da segunda temporada? Agora, só pra gente engatar a reta final do podcast, uma terceira temporada ainda
ainda não foi confirmada pela Apple TV. Então, o próprio Rob, um dos criadores, e a patota toda, principalmente o Charlie Day e o Rob, que eles comentaram que eles estão fazendo a nova temporada do It's Always Sunny em Filadélfia, então eles estão focados, né, na temporada da série do FX, e ainda a Apple TV não confirmou oficialmente que eles têm uma terceira temporada. Ele falou que adoraria fazer uma terceira temporada e tal, mas não tem nenhum planejamento atual de fazer uma nova temporada da série. Mas a série deixa um puta gancho pra ter uma nova temporada, né? Não só isso, os números de crítica, eles são bastante positivos. A não ser que a Apple vá entrar na onda da Netflix e só vai querer olhar a audiência pura e simples, mas eu acho que vai ter sim. A questão é que eles estão tomados por It's Always Sunny em Filadélfia porque a série já tem 14 temporadas e já tá renovada pra mais 4. Então, faz até sentido eles poderem focar um pouquinho mais em algo que já tá certo e outro que não tá tão certo ainda. Sim. Mas eu acredito que volta assim. Mesmo porque quando a Apple TV lançou a primeira temporada do Mythic Quest, ela já lançou, sabe aquela série que lança com uma nova temporada já certa? Então, lançou a primeira temporada, a segunda temporada já tava certa, né? Já iriam fazer. Então, vamos ficar nessa expectativa, né? De pensar, porque ela termina com um gancho bem legal, né? Assim, apesar de eu achar o último episódio, assim, ok, eu não achei ele é um episódio de resolver as coisas que aconteceram ali durante a temporada e você dá um caminho pros personagens, né? Então, ela termina com meio que cada personagem seguindo um caminho, né? Então, é muito simples até pra retornar em uma nova temporada mostrando realmente o que resultou isso, sabe? Então, não é um gancho também tão gigante, sabe? Dá pra fechar também, né? Se ela acabasse ali, seria um bom fechamento. Seria aquele fechamento que, puta, eu compro o fechamento, mas eu adoraria ver uma continuação, entendeu? Tipo, não é aquele fechamento que acaba... Eu gosto muito da série, mas se esse fosse o encerramento, pra mim tava muito bom. Tava satisfeitíssimo com ele. Sim, não é aquele final abrupto, né? Aquele final que do nada acaba e que você não entende nada, fica tudo em aberto, ou então o final é ruim. É um final que deixa esses caminhos pros personagens. Você pode continuar ou não continuar. Se continuar, vai ser muito legal. Se não continuar também, tá ok. Mas acho que é isso, né? Sim. Deu pra gente conversar sobre essa série. Espero que você, ouvinte, que assistiu Mythic Quest, tenha gostado do episódio. Se você não assistiu Mythic Quest e mesmo assim escutou esse podcast inteiro, tomou alguns spoilers, eu te garanto que a sua experiência ao assistir a série vai ser muito legal, mesmo tomando alguns spoilers. Pelo menos agora você já conhece os personagens, você vai saber o que você vai encontrar. É uma série bem... eu não gosto de falar que é uma série nerd, né? Mas é uma série que é bem... Mas ela não é mesmo, não. Ela tem essa venda, essa primeira ideia que as pessoas não conhecem, quando vem que é uma série sobre um grupo que trabalha num game. Fala, puta, essa série é só pra quem joga RPG, é só pra quem é gamer. E não é pra isso. Porque várias piadas, principalmente na primeira temporada, são justamente zoando essa coisa de que tudo é nerd agora. Sim, exatamente. E como eu falei, é uma série sobre as pessoas e sobre o ambiente de trabalho. Ela poderia se passar em qualquer ambiente de trabalho. Claro, com as suas adaptações, mas poderia se passar em qualquer ambiente de trabalho. Exatamente, esse é o ponto. Então, não se pegue a aparência da série, a ideia que você tem só porque ela é uma série que é produzida em parceria com a Ubisoft, que trabalha que é um ambiente gamer. A série é bem mais que isso, ela funciona muito bem em comédia e tem uma história muito legal a ser contada, por isso que a gente quis gravamos, espero que você tenha gostado. E vamos pro bloco final? Bora! Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Bloco final do Sofaverso, começando agora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou, vale qualquer coisa. Quem quer começar? Eu assisti esse fim de semana o terceiro filme da série Invocação do Mal. Ufa. Fiquei com medo que você falasse que assistiu o terceiro filme da série Barraca do Beijo. Aí é um terror de verdade. Que você sabe que saiu o terceiro filme do Barraca do Beijo. Eu fiquei com medo disso, cara. Admito que eu fiquei com medo. Cara, eu não assisti porque eu não tinha essa informação, Anderson. Muito obrigado. Agora eu vou assistir. Próximo bloco final será isso. Cara, o Invocação do Mal, eu acho legal, tipo, os filmes do Invocaverso e tal. Alguns deles, até esse terceiro filme é um filme bem competente, é legal. Só que ele não... os outros são melhores, sabe? Principalmente o primeiro é muito melhor que esse, sabe? Ele tem uma história mais ou menos assim. Os sustos, eu juro pra você, eu não tomei... O filme é pautado em jumpscare, os filmes do Invocaverso, né, cara? Mas eu não tomei um susto
sustos desse filme, cara. Porque eram muito manjados os sustos. Só que a produção é muito boa do filme, sabe? É interessante, a história é bem caminhada, sabe? É interessante o filme em si, mas não é aquele filme de terror que vai ficar na sua cabeça. Não, você assiste, passa o tempo e ok, sabe? Cara, o James Wan não voltou, né, Everton? Só assinou a produção executiva desse filme. Não, quem faz o desse é o diretor do La Chorona lá. Sim, é o diretor do La Chorona. Então, talvez esse ponto é bem fator determinante pra qualidade do filme, será? Porque ele pega bem a estética, porque ele né? tem a mesma estética, velho. Tem a mesma estética, então eu acho que não é isso. Não é mais porque, sei lá, mano, já passou, tá ligado? É meio que repetido, sabe? Sim, isso é verdade. Eu também achei, eu tive a mesma sensação. Eu assisti o filme e falei, puta, é um filme ok, não é um filme incrível, não é nem perto dos dois primeiros de Invocação do Mal, mas, cara, vale a assistida, eu acho que vale a assistida. Anderson? Bom, cara, como eu já falei ao longo desse episódio, a minha dica só pode ser a outra série do Rob, que é It's Always Sunny em Filadélfia. São 14 temporadas atualmente no FX e é justamente ali o humor é escrachado e beirando o ofensivo, mas como eu falei, ele trabalha muito nessa linha onde o alvo da piada não é ofender a pessoa e sim tirar sarro de quão estúpidos são os personagens dentro daquele universo. São personagens totalmente detestáveis. O personagem dele, o Mac, que é o chefe do bar, que assim, a série conta a história do pior bar da Filadélfia, que é o pub onde eles trabalham, e o Rob, ele interpreta o Mac, ele é o segurança meio do lugar, e aí ele tem a gangue, é conhecido como a gangue. Tem os amigos dele, o Charlie, que é o zelador, a Dee, que é a garçonete, o Dennis, que é o cara que se acha bonito demais e é o bartender, e o Frank, interpretado pelo Danny DeVito, que é o pai do Dee, da Dee e do Dennis, e eles são pessoas detestáveis. Eles fazem coisas péssimas, eles vendem um amigo pra se dar bem no final, mas a série é justamente em cima de quão estúpidos são esses personagens. E já tá renovada pra 4 temporadas, já é a maior série de sitcom da história americana, em termos de duração, né? Já são aí live action também, vão ser 18 anos ao todo. E realmente, se você quer dar risada com gosto e ver, principalmente zoar o americano médio, essa série é perfeita, cara. Cara, é uma série que eu tenho muita vontade de assistir. É engraçado, eu também tenho muita vontade de ver. Eu acho que essa questão das muitas temporadas, ela dá uma preguicinha de você começar. E eu acho que é uma série, eu não sei se eu posso dizer subestimada, mas ela não é tão comentada, né? Porque justamente ela bate forte e ela é de um canal de TV a cabo do FX. Ela não é... eu aposto que se essa série fosse da HBO, já tinha vencido alguns Emmys. Ou se chegasse num Netflix da vida, né? Pelo menos Netflix pra atingir... não vai. A Netflix nunca vai... Netflix... Pra atingir mais gente, né? E agora que o FX é parte da Disney, nunca vai entrar no catálogo do Disney Plus. E duvido que venha pra Netflix, cara. Lá fora você consegue assistir ela no Hulu e aqui no Brasil por via VPN ou aluguel. Via VPN é um bom serviço de streaming, muito bem indicado. É como eu uso pra assistir algumas coisas. Bem, o que eu vou comentar que eu assisti a semana é Mestres do Universo Salvando Eternia, que é a continuação de He-Man. Continuação ou reboot? Cara, é uma continuação / reboot. Eles pegam a mesma ideia da continuação da série, né, original. Tanto que ela já tá sofrendo muitas críticas, porque realmente é uma repaginada. Vamos dizer que o He-Man quase não aparece, né? É basicamente isso, pra você ter uma... Então quem tá chorando são os nerdola, né? Exatamente, o Kevin Smith, que é esse cara totalmente envolvido nessas coisas nostálgicas de HQs e tudo mais, ele é o cara por trás, né, da criação da história desse novo He-Man, ele é roteirista, ele participa de toda a produção executiva, é basicamente o diretor e o cara que tá por trás dessa nova repaginada. E, puta, a série, ela saíram 5 episódios, né, a primeira parte dessa temporada, se eu não me engano, eu não sei quando sai a segunda parte, mas sai mais 5 episódios posteriormente, assistir esses 5 episódios, e é uma repaginada bem interessante pra você conhecer os personagens. A animação é muito legal, é muito bem feita, as cenas de batalha são muito legais mesmo, ela pega um pouco da vibe da batalha do Castlevania, mas um pouquinho mais contida, obviamente. Então, Anderson, não sei se é a mesma produtora, eu procurei isso e não achei, mas lembra bastante, porque ela é muito bem feita, é muito bonita a animação, os personagens são interessantes, a história contada é interessante ali, como você tem 5 episódios, eu consumi rapidinho, mas é uma coisa nostálgica, e mesmo assim apresenta esse universo de uma maneira interessante pra quem não conhece, pra quem tem interesse em conhecer o porquê o He-Man fez tanto sucesso, porque ele é um personagem
tão conhecido e se embarcar nessa jornada, eu acho que vale a pena. São só 5 episódios, tá na Netflix, vai sair uma segunda parte com mais uma leva de 5 episódios e fica aqui a recomendação de Mestres do Universo salvando Eternia. Porque vamos falar a verdade, cara. He-Man é nostálgico e tal, mas vocês assistiram depois de mais velho? He-Man é ruim pra caralho. Eu não gostava nem quando era criança. Cara, eu assisti depois de mais velho, é ruim pra caralho mesmo. Ele foi feito pra aquilo, pra vender boneco, porque ele era muito ruim, velho. Sim, é horrível. Então esse reboot, ele vem numa hora boa pra talvez trazer alguma coisa, trazer a essência da história ali, do heroísmo, ou do universo, que o universo é interessante que eles criam ali. E eles mostram muito bem isso aqui nesses episódios dessa série. Fora que o elenco de voz, o Mark Hamill tá no elenco de voz também, né? Isso aí, ele faz quase todas as séries do mundo de animação. Ele tá no elenco de voz dessa série também. Bem, é isso, né? Espero que você tenha gostado do podcast, ouvinte. Se você quer continuar escutando a gente, procura a gente no seu agregador favorito de podcast. A gente tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcast, tá no Cashbox. Onde você procurar, você vai achar o Sofaverso. E também você pode entrar no nosso site, sofaverso.com.br. Lá tem todos os episódios do podcast. Todo domingo tem episódio novo saindo pra você. Então toda semana tem um episódio novo sobre série, anime, filme, qualquer coisa que vier na nossa cabeça, a gente tá lançando pra você. E se você quiser conversar com a gente sobre os podcasts, sobre qualquer outra coisa, você pode procurar a gente nas nossas redes sociais. Instagram é Sofaverso, o Twitter é Sofaverso. Você pode mandar um e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com, e a gente tem um grupo no Telegram, um grupo de ouvintes. Se você quiser entrar lá pra conversar com a gente, é só ir no link de convite aqui no post do episódio, você será muito bem-vindo. E é isso, né? A gente se encontra semana que vem, valeu! Falou! Everton, tem uma pergunta pra você, cara. Seria o Vinícius o nosso David? Jamais. Tem ninguém levar a sério? Né? Tem uma carinha, né, cara? Ninguém prestar atenção nele, cara? O ouvinte Fica esse questionamento aí pro final do episódio.